Olá a todos, bem-vindos ao canal Mais Foco. O meu nome é Vítor Pinheiro e esta semana eu queria trazer-vos aqui algumas notícias, algumas boas e outras más, porque temos vindo a ter 2 ou 3 semanas de extrema volatilidade em criptomoedas. As pessoas já estão a flipar, entre aspas, com o que está a acontecer. E eu só queria trazer aqui o que é a minha perspectiva e algumas notícias do que é que vocês podem esperar nos próximos tempos. Claro que aquelas pessoas que se assustaram mais já devem ter vendido a maior parte e estão à procura de entrar outra vez em algum ponto no futuro, mas para aqueles que não venderam, acho que, na minha opinião, foi a melhor opção, dependendo da criptomoeda que vocês tenham. Para mim, se tiverem as Big Cap, Bitcoin, Ethereum, Cardano, esse tipo de moedas não deverão ter muitos problemas, mas aquelas mais pequenas, sempre que há um sell-off deste tamanho, por vezes até ficam mais desvalorizadas do que as Big Cap. Logo depois disso ter acontecido, começaram a haver inúmeras notícias que o mercado está morto. Não é necessariamente isso que aconteceu. Acho que assim, muita gente diz que houve aqui muita manipulação, o que eu também acredito, porque vocês, se olharem para algum tempo atrás, nós vimos muitas pessoas a utilizarem margem para comprar Bitcoin, ou seja, margem é pedir emprestado e ter as vossas criptomoedas como colateral, em que vocês podem pedir 50% a 60% emprestado à vossa broker e que podem comprar. É como se de repente aparecesse mais dinheiro na vossa carteira. Mas também é possível fazer o contrário. Em termos de short selling, também é possível aplicar essa pressão, pedir dinheiro emprestado e também utilizar isso para que os preços baixem. E nós vimos isso a acontecer nestas últimas semanas. Depois, não só isso, também vimos instituições a começarem a comprar ainda mais aquelas carteiras que já têm bitcoins ou têm muitas outras criptomoedas, continuaram a acrescentar ao portfólio. Isto diz-nos que às vezes pode haver aqui uma manipulação, pode ser teoria da conspiração. No entanto, quem se aproveita deste tipo de oportunidades, sem dúvida que têm sido as instituições. Agora eu vou passar aqui para o gráfico da Bitcoin e uma coisa que tem acontecido no último mês é que o preço, desde que esteve aqui nos 50 e qualquer coisa, só caiu. E a maior parte das pessoas olha para o gráfico demasiado a curto prazo. Eu vejo pessoas e tenho ouvido pessoas a dizer coisas como eu vendi as minhas Bitcoins, e se vocês venderam a Bitcoin no mesmo dia ou nos mesmos dias que teve a crashar, neste momento já devem estar um bocado arrependidos. Não quer dizer que não baixe. Eu não tenho essa visão. Eu tenho a visão que vai ser difícil ultrapassar a barreira dos 40 mil, e se não ultrapassar pode muito facilmente voltar aos 30 ou até aos 20 e tal. No entanto, sempre que uma pessoa vende com medo e pânico do que é que está a acontecer, normalmente arrepende-se e depois tenta entrar outra vez, e essas condições podem não ser tão favoráveis. Independentemente disso, vocês podem ver aqui que foi dos 50 a 59 mil e chegou a bater aqui os 30 mil. Isto obviamente foi uma queda de 50%. Todas as criptomoedas tiveram um sell-off incrível. Mesmo as cadeias televisivas só anunciavam que o mercado estava a ir por água abaixo, mas o que nos mostrou foi que realmente estes mercados ainda estão a iniciar, ainda não estão naquela fase de segurança que as pessoas gostariam que estivesse. Isto também diz a muitas instituições, eu tenho, provavelmente vocês ainda deveriam pensar exatamente se querem adicionar a Bitcoin ao vosso património, se querem investir, porque realmente quem dizia que a volatilidade já não era tanta, provavelmente enganou-se. Enganou-se porque as pessoas não pensaram em 2 coisas: no efeito bola de neve, que principalmente pessoas que entraram nos últimos 5, 6 meses ou um ano, eu inclusive, somos pessoas que neste momento ainda não sabemos se calhar lidar muito bem com as emoções, e quando há uma correção deste género vamos entrar em pânico e vamos vender.
Eu espero que a maior parte de vocês não o tenham feito, porque se o fizeram, realmente devem ter perdido aqui algum dinheiro. Portanto, isso é o primeiro. Em segundo lugar, isto mostra que a Bitcoin é considerado por muitos como ouro digital, ainda não é bem um ouro digital. Ainda tem que crescer muito em mercado para que possa ter uma segurança adicional de dinheiro e de validação, para que qualquer pessoa que queira sair do mercado consiga fazê-lo sem afetar aqui o preço da Bitcoin. Então, a maior parte de vocês quer entender ou já sabe porque é que isto aconteceu, mas a Bitcoin andava aqui há alguns meses, desde março ou abril, andava aqui a lateralizar, ou seja, não saía muito bem do sítio, muito porque pessoas que entraram no mercado começaram a perceber que não estava a dar aqueles 100, 200% de lucro em um dia, e então o que começaram a fazer foi colocar as suas bitcoins provavelmente em outras criptomoedas como a Dogecoin ou a Xi ou outras, porque realmente o que nós estamos à procura, em maior parte dos casos, é valorizações astronómicas em curto espaço de tempo, e a Bitcoin não estava a trazer isso, pelo menos nesses últimos meses. Então, como puderam ver, a Ethereum, que subiu bastante, e foi para muitas das altcoins. Quando isto começou a baixar, o que aconteceu foi que o nosso amigo Elon Musk fez uma série de tweets, de certa forma a brincar com a situação, mas também a falar a sério. Ele também apareceu no programa do SNL e mencionou várias vezes a Dogecoin, em algumas vezes a dizer que era a moeda do futuro, a moeda do povo, e depois mesmo no próprio programa a dizer que era um esquema. Isto está a mandar muitas mensagens contraditórias. Eu pessoalmente não invisto em Dogecoin, mas quem sabe num dia mais tarde ser uma moeda completamente válida. No entanto, isto fez com que, como vocês sabem, sempre que ele faz um tweet, os mercados reagem de uma forma bastante drástica, e então o que ele disse foi que basicamente a Tesla iria suspender as vendas dos seus veículos utilizando Bitcoin. Havia aqui uma preocupação em termos de, por causa das transações que estão a ser feitas na Bitcoin, e que os mineradores estavam a utilizar uma percentagem muito alta de energias fósseis. E isto, automaticamente, o mercado começou a vender, porque não acharam de todo que isto fosse uma situação favorável para as Bitcoin e para potenciar a utilização de outras empresas. E então ele rapidamente até mostrou aqui um gráfico que mostrava o consumo de energia. Como vocês sabem, a Tesla neste momento faz dinheiro muito pelos créditos, ou seja, subsídios do governo para comprar os seus automóveis e para a empresa ser uma empresa sustentável. No entanto, caso eles continuassem a ir por este caminho, provavelmente essa certificação de energia ou de sustentabilidade podia ser retirada, e esses créditos podiam ser retirados, e neste momento a Tesla faz muito dinheiro com esses créditos. Portanto, aqui a decisão mais sensata era mesmo deixar de aceitar. No entanto, aquilo que eles tinham comprado para ter no património, 1,6 bilhões de dólares, e esse montante, depois de eles já terem vendido 10%, continuaria a estar na sua balance sheet. Portanto, dessa perspectiva não havia muitos problemas. No entanto, ele depois começou a dizer que a Dogecoin tinha aqui um potencial de ser melhor que a Bitcoin, começou uma série de tweets que nem estava a fazer muito sentido, mas isto provocou a raiva dentro da comunidade das criptomoedas. E fez com que o preço da Bitcoin começasse a crashar, e quando isto acontece, mais pessoas vendem, pessoas que tinham margem também foram forçadas, foram liquidadas, foram forçadas a vender. Criou aqui muito medo, e isto fez com que a Bitcoin chegasse aqui aos 30 mil dólares. Algumas pessoas até perguntaram se ele realmente, ou especularam que ele podia ter vendido as suas posições da Tesla de Bitcoin, e que
em que muitos consideraram que isso podia ser uma completa manipulação do mercado, o que podia ter acontecido. No entanto, ele depois disse que, só para clarificar, a Tesla não vendeu as suas bitcoins, portanto deve ser 90% daquilo que eles tinham comprado, porque eles já tinham anunciado que tinham vendido 10%, mas deixa aqui uma mensagem que, pronto, dentro do mal eles não venderam as bitcoins, portanto ainda acreditam que pode ser utilizado como um ativo para preservar riqueza. Depois de muitos tweets que ele continuou, houve mais um crash, foi aqui que basicamente tocou os 30 mil, e várias personalidades vieram aqui a tentar defender a Bitcoin e realmente disseram que ele fez um tweet a dizer que a Tesla tinha Diamond Hands. Para quem não sabe, é basicamente, Diamond Hands quer dizer que não vai vender, vai continuar a segurar esse ativo independentemente do que acontecer, e também deu aqui uma menção ao seu CFO a dizer, a agradecer de certa forma. Pronto, depois disto, o que é que aconteceu? Eu tinha dito que as instituições compraram. Quem é que é a instituição que agora comprar bitcoins? É a MicroStrategy. Michael Saylor aqui fez um tweet a dizer que eles continuaram a adicionar ou a comprar bitcoin, neste caso compraram a 43 mil, e que neste momento têm 92 mil moedas. Aqui é um preço médio de 24.450 por bitcoin. Neste momento está nos 38, portanto ele quase que tem o dobro em lucro, mas ele continua a colocar ou a comprar mais bitcoin sem problema. Este senhor realmente é o senhor que tem Diamond Hands. Isto aconteceu também porque houve uma série de más notícias todas a acontecer ao mesmo tempo. Portanto, a China supostamente baniu os pagamentos de instituições ou a utilização de criptomoedas a nível de negócios. Então, isto foi algo que não aconteceu este ano, já tinha acontecido em 2017 e 2013 ou 2014, mas basicamente a cada 4 anos o Banco Central da China basicamente diz que nós não permitimos que as criptomoedas sejam utilizadas por instituições ou por negócios, e continuam a dizer a mesma coisa. Muitas das pessoas não perceberam que isto já tinha sido dito anteriormente e então começaram a panicar. No entanto, tal como eu disse, estas correções no mercado já tinham existido em 2013 e 2017 e agora outra vez, mas é basicamente eles a dizerem que é uma continuação dessa restrição. Mais recentemente, a China também anunciou que vai, de certa forma, controlar a mineração de Bitcoin e vai provavelmente expulsar a mineração de muitas das suas cidades ou até mesmo do país, mas está a avisar todas as empresas de mineração que provavelmente vai haver uma restrição e que se calhar deviam-se começar a preocupar em levar as suas operações para fora do país. Neste momento a China tem cerca de 60% da mineração do mundo. Uma das preocupações de muitas empresas e negócios, muito nos Estados Unidos, é que a Bitcoin é descentralizada, mas neste momento está muito concentrado, a mineração está muito concentrada na China. Portanto, a China vem aqui de certa forma a ajudar, vai obrigar as empresas a irem para outras cidades ou países, e isto só vai melhorar a adoção neste tipo de países como os Estados Unidos da Bitcoin. Portanto, acho que são boas notícias. Depois também a Goldman Sachs, sempre que há notícias más e há um sell-off nas criptomoedas, grandes bancos ou grandes instituições vêm a anunciar que a Bitcoin é agora considerado um ativo, é uma nova classe de investimentos, e dá a entender que eles de certa forma provocam a queda, mas depois ajudam ou compram por trás e uma pessoa não está a perceber bem o que é que acontece.
De qualquer das formas, são a continuação de ótimas notícias que provavelmente eles vão dar este ativo aos seus clientes mais valiosos, ou aqueles que dão mais dinheiro à instituição, e, portanto, o reconhecimento de ser um ativo é uma notícia muito positiva. Ontem, dentro de uma conferência que estava a acontecer da CoinDesk, o Ray Dalio, acho que o Ray Dalio deve ser daqueles investidores que a maior parte dos investidores adora ouvir, porque ele fala de coisas bastante complexas, mas de certa forma dá para uma pessoa normal compreender o que é que está a acontecer. E o Ray Dalio ele já tinha feito uma série de tweets a falar sobre a Bitcoin e que dizia que não estava a perceber porque é que as pessoas estavam a considerar isto como um ouro digital, mas que compreendia a invenção que estava por trás, mas de certa forma estava à procura de encontrar a falha, porque ele próprio dizia isto é uma invenção incrível, mas eu ainda não percebi bem como é que isto funciona e se realmente não há nenhum problema por trás, então realmente faz sentido ter a Bitcoin. Ele neste programa anunciou que tinha Bitcoin pela primeira vez, não sabemos o montante, não sabemos se é ele pessoalmente ou é Bridgewater. Bridgewater neste momento deve ser o maior hedge fund do mundo, portanto isso é um ponto muito positivo, porque muita gente respeita o Ray Dalio, já tem cerca de 70 e tal anos e provavelmente 50 de experiência. E uma das coisas que ele também disse que faz todo sentido foi que neste momento o grande risco da Bitcoin é o seu próprio sucesso. E o que é que isso quer dizer? Ele fez uma comparação muito boa, que basicamente ele disse que as obrigações são neste momento o ativo mais seguro para uma pessoa normal ou para uma empresa ter, que é a dívida dos governos. No entanto, em termos reais, uma obrigação dá retornos reais negativos. O que é que isso quer dizer? Imagina que a yield, o retorno é 1,6%, no entanto, se a inflação for 2%, há aqui uma diferença de 0,4%. Isso é o diferencial que realmente nós, quando emprestamos dinheiro ao governo dos Estados Unidos, efetivamente estamos a perder dinheiro, mas as pessoas preferem isso do que não ter qualquer retorno. E ele disse que neste momento é melhor ter Bitcoin do que ter obrigações. Isto é um choque para a maior parte das pessoas, mas a lógica dele dizer que o risco da Bitcoin pode ser o seu sucesso quer dizer que se eu olho para uma obrigação como algo que me está a fazer perder dinheiro, imaginemos que eu retiro o meu dinheiro das obrigações e coloco em Bitcoin. Eu sou uma pessoa, vamos agora supor que somos grandes instituições com muito dinheiro. Então o que vai acontecer é que o mercado das obrigações americanas tem cerca de 33 trilhões de dólares, ou 33 bilhões de dólares em termos de, se eu estiver a utilizar a métrica europeia. Isso quer dizer que é muito dinheiro de dívida americana a ir para Bitcoin. Se isto acontecer, depois não há compradores para a dívida americana. Se não há compradores, faz com que as yields ou os retornos vão ter que aumentar. Em vez de estar a 1,6, vai começar a aumentar. E se começar a aumentar, também a forma como o governo dos Estados Unidos tem para pagar essa dívida torna-se muito mais difícil, porque obrigatoriamente as taxas de juros vão ter que subir. Se as taxas de juros subirem, faz com que a dívida de 130% do PIB que eles têm neste momento torna-se muito mais difícil de pagar, e isto não é nada bom para o governo dos Estados Unidos, assim como não é para a maior parte das economias que estão altamente endividadas. Então, esse é que pode ser o problema. Se isto começar a acontecer, o governo vai intervir de alguma forma para restringir que as pessoas movam o seu capital das obrigações para a Bitcoin. Nas últimas semanas têm vindo a falar de a mineração verde de Bitcoin, porque isto tem sido uma crescente preocupação por empresas, investidores, bancos, etc., que neste momento
a Bitcoin está a utilizar uma grande porção de energia no planeta, já tem um impacto muito grande, e que as energias renováveis ainda não é 90 ou 100% desse consumo. Então, neste caso a Marathon, que é uma empresa, está a planear uma construção de uma facility, neste caso para hospedar 73 mil Bitcoin miners. Isto é gigante, mas são ótimas notícias para o aumento de mineradores nos Estados Unidos, e também para potencialmente aqui adicionar uma componente de energias renováveis para melhorar a introdução dos mineradores e da Bitcoin no mundo de investimento. A mesma coisa, Kevin O'Leary, do Shark Tank, ele também falou aqui da Bitcoin verde. Ele também investiu em empresas para mineração mais sustentável, e não só isso, também mineração nos Estados Unidos, ou seja, remover essa dependência da China, porque ele próprio diz, ele não gosta que muita da concentração de mineradores esteja na China, e isso é uma preocupação para empresas americanas. Depois desta constante preocupação, tanto o Elon Musk como o Michael Saylor, eles tiveram uma reunião e basicamente formaram aqui um council de mineração de Bitcoin. Isto é uma coisa bastante positiva, em que se juntaram aqui com muitas empresas. Portanto, o que aconteceu foi que eles tiveram uma reunião entre o Elon Musk e mineradores dos Estados Unidos, e que, ao criar esta organização, conseguem de certa forma promover ou adotar aqui uns standards para mostrar à indústria que realmente há muita energia renovável a ser utilizada, e de certa forma também a acelerar essa adoção. Eu já tinha dito num vídeo anterior, não é que eu seja um guru, mas eu já tinha dito que o Elon Musk provavelmente ia se aproveitar desta onda de fuga da Bitcoin por causa da sua sustentabilidade em energias fósseis, e que de certa forma iria oferecer os seus serviços do Tesla Powerpack a estas empresas. Eu cada vez estou mais inclinado a dizer que é isso que vai acontecer. Ele vai tentar obrigar essas empresas mineradoras a tornarem-se mais verdes. E como é que faz isso? Olha, toma aqui o meu Powerpack, e que vocês podem utilizar para armazenamento de energia quando não está a ser utilizada essa capacidade. Não sei, parece muita coincidência. Algumas dessas empresas que são a Argo Blockchain, a BlockCap, Core Scientific, Galaxy Hive, Hut8, Marathon, Riot Blockchain. Isso são tudo empresas de mineração, e como vocês devem ter percebido, sempre que a Bitcoin tem um crash, estas empresas também têm um crash, porque estão altamente dependentes do preço e do valor da Bitcoin. Mas isto é muito bom, eles vão começar se calhar a trazer aqui reportes ou gráficos a mostrar qual é que é o consumo, muito mais transparente, nós sabemos exatamente o que está a acontecer. Portanto, o grande problema neste momento para a adoção de Bitcoin está a ser endereçado, não só por estas empresas, mas também pela Ark Invest, que está a tentar puxar para que isso aconteça. Isto quando o dinheiro é tanto, o dinheiro envolvido é tanto, as empresas mexem-se para que o impossível aconteça. Aqui numa nota, já tinha sido lançada esta notícia, mas a Palantir, o CFO na conferência do primeiro trimestre, anunciou que há aqui uma possibilidade da Bitcoin ser considerado para estar no património da empresa, e também disse que a empresa ia agora adicionar Bitcoin como forma de pagamento dos seus serviços. Mais uma notícia positiva da adoção. Entretanto, com isto a acontecer, não sei bem se realmente foram em frente com isso ou não, mas aqui noutra nota que eu estava a falar há pouco, dentro da Ark Invest, a Cathie Woods não só tem comprado mais Bitcoin, como tem comprado mais Coinbase. Eles têm sido bastante bullish na Coinbase desde que o IPO foi feito. O IPO, a ação chegou a estar a $425, neste momento está nos 220 e tal,
dólares, ou seja, cerca de 50% de queda, porque é uma ação que está completamente relacionada com o mercado das criptomoedas. Se deixar de existir, essa ação, entre aspas, ou essa empresa também deixa de existir ou deixa de fazer dinheiro. No entanto, uma coisa que têm em considerar é que, com esta volatilidade, que foi o máximo que nós tivemos neste mercado até agora, quem é que lucra mais? São os brokers. Uma pessoa vende, compra, e são os brokers que estão a fazer dinheiro com isto. Eles não querem saber se vocês estão a perder dinheiro ou a ganhar. No entanto, a Coinbase deve ter um segundo trimestre deste ano incrível, deve ultrapassar qualquer projeção, não só a Coinbase como outras empresas, deve ultrapassar a projeção de faturação e de lucro. No entanto, aqui o grande problema é o que é o futuro, como é que o futuro se parece, e vocês têm que pensar que a Coinbase, o preço está bastante associado às criptomoedas de Bitcoin e Ethereum, porque são aquelas que, em termos de comissões, lhes dão provavelmente 70-80%. Ou seja, quanto maior é o valor da Bitcoin, mais comissão eles vão retirar aos clientes. Provavelmente vão ter aqui o melhor trimestre de sempre, e então a dúvida está no que é que vai ser o futuro. Mas a ARK Invest continua a comprar a Coinbase, e não só a Coinbase. Se forem ver aqui, a ARK Invest também comprou 20 milhões de Bitcoin. O preço é incerto, mas o que vocês estão a ver é que muitas empresas continuam a comprar, e são empresas que nestes últimos tempos têm sido bem sucedidas. Não quer dizer que sejam bem sucedidas no futuro, mas se vocês olharem para aqui uma indicação do que é que grandes empresas estão a fazer, elas estão a aproveitar para comprar. Agora eu quero passar aqui outra vez ao gráfico só para vos mostrar aqui uma coisa que é muito importante. Portanto, neste momento o preço está nos 38 mil. Houve um rally de 30% ou 20 e tal por cento no dia de ontem. Eu só queria que vocês tivessem noção que há aqui uma possibilidade. Não é que eu seja um expert nisto, mas eu consigo detectar alguns pontos de suporte e pontos que também podem ser uma resistência, e eu consigo ver aqui, se vocês olharem, tem aqui uma enorme barra que basicamente nos diz qual é que foi o volume transacionado nesta zona aqui. Portanto, vocês podem, entre os 40 e os 41, há aqui uma enorme pressão vendedora, neste caso, e que nos diz que ultrapassar este nível vai ser muito difícil. Então, se o preço não conseguir ultrapassar os 40 mil, ou tiver uma rejeição bastante forte, há uma possibilidade de ir outra vez aqui aos 30 mil. Se os 30 mil não suportarem, há uma possibilidade de ir aos 22 ou 23 mil dólares por Bitcoin. Portanto, para quem está ou quer colocar aqui todas as fichas, atenção que pode acontecer de haver mais uma queda de 30-40%. No entanto, depois se isso acontecer, ou se pelo menos for aos 30 mil, depois o caminho deve ser para cima. Portanto, assim que ultrapassar estes 40 mil, ou andar aqui entre os 40 e 42, assim que ultrapassar esta zona aqui, eu acho que o caminho é só para cima nos próximos meses. No entanto, tem que o fazer, e vai demonstrar que tem muita força e que há muita gente por trás. Portanto, se uma pessoa não quer entrar neste momento e que tem muito medo sobre o que pode acontecer, a minha sugestão é esperar. Há uma possibilidade de ultrapassar os 40 e picos. Se ultrapassar, então deve ser um bom sinal para o futuro. Caso não seja, e se andar abaixo dos 30 mil, eu acho que abaixo dos 30 mil qualquer preço é um bom preço para entrar. Mas lá está, vocês têm que olhar para a vossa própria situação e perceber se é isso que faz sentido para vocês. Isso é o que faz sentido para mim. Portanto, deixo-vos aqui algumas notícias boas, outras más, mas se calhar vocês agora conseguem ter uma noção daquilo que é o futuro e as coisas boas que estão a aparecer, que vão ditar que as criptomoedas não estão mortas, aliás, ainda estão bem vivas. No entanto, quando há aqui no curto prazo muita gente a ganhar muito dinheiro, é normal que essas pessoas retirem o dinheiro e neste momento tentem ir para outros mercados, ou mais tarde vão voltar a entrar, mas o mercado das criptomoedas
teve um impacto significativo nas últimas semanas. Deixo-vos aqui qual é que é a estratégia nas próximas semanas, meses. Eu, em termos de Bitcoin, não vendi nada, continuo a ter lá dinheiro, mas também sugiro a toda a gente que entrou neste mercado, retirem o vosso dinheiro, que assim as vossas mãos não vão começar a escaldar e sem dúvida vão conseguir manter as vossas Diamond Hands com o dinheiro que apenas já lucraram. Tirem o vosso dinheiro e deixem só aquilo que lucrarem. Portanto, até um próximo episódio e obrigado por terem assistido.